Bom dia, irmãos. Na verdade, hoje será assim. Nós falamos que seria para os adolescentes ficar, que seria a aula dos adultos com os adolescentes. Na verdade, é a aula dos adolescentes com os adultos. Que a aula foi preparada realmente com um tema para os adolescentes, mas houve alguns intempéries, algumas dificuldades, e então eu estou assumindo a aula agora pela manhã. E eu vou tentar adaptar essa aula aqui, porque é um tema bem abrangente e dá para conversar também com uns irmãos no mesmo tema que eu passaria para os adolescentes, que é um tema já pertinente para todos nós mesmo, né? Um tema que dá para conversar tanto com o adolescente como com nós que já temos uma vida já formada. Eu queria então que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em 2 Samuel, tá? No capítulo 16. Vamos fazer a leitura dos versos 20 a 23. Se os irmãos puderem colocar aí para que eu leia pelo telão, já agiliza mais para mim. Tá? Nós vamos falar aqui sobre os verdadeiros conselhos. Meus irmãos, um dos mandamentos, o 9º mandamento lá do Decálogo, Êxodo 20, o 9º mandamento, qual que é? Os irmãos podem me falar qual que é o 9º mandamento? Os irmãos podem citar aí o 9º mandamento para mim? Não dirás falsos testemunhos, né? E esse mandamento aí, ele abrange diversas coisas. O não dizer falso testemunho não é simplesmente você chegar perante um juiz ou perante alguma outra pessoa e dizer algo que é contrário à vida daquela pessoa. Você está dando um falso testemunho, por exemplo, da vida do Alex. Eu chegar lá e falar que o Alex está fazendo isso, sem que ele esteja fazendo. É sim, o que esse texto está dizendo também é isso, mas ele abrange muito mais coisas. O dizer falso testemunho também é quando nós aconselhamos ou quando nós recebemos conselhos contrários à palavra de Deus. Conselhos que vai fazer com que as nossas vidas elas se definem, com que as nossas vidas elas caminhem por lado oposto à vontade de Deus. E muitas vezes o que tem acontecido, tem surgido a moda do aconselhamento. Então nós buscamos muitos aconselhamentos. E eu não estou aqui, meus irmãos, já colocando aqui um parênteses, tá? Falando mal de psicologia, de psicoterapia, de psicologia cristã. Não, em hipótese alguma eu estou falando. Existem muitos bons profissionais quanto a isso. Nós devemos, se caso for necessário, ir visitá-los, fazer uma consulta. Mas são inúmeros casos de cristãos procurando clínicas e consultórios particulares e às vezes se aconselhando, e não somente na área clínica, mas procurando conselhos com pessoas que não conseguem te aconselhar conforme as Escrituras Sagradas. É verdade que nós temos resultados, né, que são bons, mas nós devemos entender, como nós que somos cristãos reformados, que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e de prática. Em Provérbios 11, o versículo 14 diz assim, não havendo sábios conselhos, sabe o que acontece? O povo cai. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Provérbios 20, versículo 8 diz assim, cada pensamento se confirma com conselho. Existem bons conselhos. E até, né, quando nós vamos nos aconselhar, nós buscamos nos aconselhar com pessoas mais experientes, né? Com pessoas que têm uma vida, que são pessoas mais vividas. Pessoas mais vividas, elas vão nos aconselhar porque passaram por dificuldades, passaram por problemas que nós também já podemos ter passado. Então, nós vamos nos aconselhar com eles. Mas, às vezes, nós recebemos conselhos que são contrários à palavra de Deus. Isso eu ia falar muito para os adolescentes que estão iniciando essa vida, que recebem conselhos de amigos lá na sua escola,
lá no meio da sua família, e que pode te levar a ter uma vida totalmente fora dos contextos bíblicos. Eu falo isso, meus irmãos, porque assim, eu não vim de um berço cristão, eu não vim de um berço evangélico. Eu vim de uma família que a maioria não era cristão. Então, eu andei por caminhos muito tortuosos. Muitas coisas da minha vida eu me arrependo de ter feito, e a minha vida poderia ser muito mais diferente se não tivesse feito tais coisas. Ah, mas cada um segue o seu coração. Essa história de que você segue o que as pessoas falam é porque você tem a cabeça fraca. Não, meus irmãos. Não, se você não estiver firme e alicerçado naquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam, você pode ser persuadido, sim, a fazer coisas erradas, coisas que desagradam o coração de Deus. E no texto que nós vamos ler aí de 2 Samuel 16, 20 e 23, olha o que diz lá. Ó. Esse aí era um conselheiro de Davi, Aitofel o nome dele. Aitofel era um conselheiro do rei Davi. E quem conhece a história aqui, sabe que depois de ter tido uma relação incestuosa entre a família de Davi, um dos filhos de Davi, Absalão, se revoltou, assassinou o seu próprio filho, depois ele fugiu, Davi o perdoou, ele retornou para a casa do seu pai. Só que quando ele retornou para a casa do seu pai, ele começou, adolescentes, a receber conselhos e mais conselhos, e aí ele foi fazendo coisas para tentar conquistar o reinado do próprio pai. Ele foi lá para a cidade de Hebrom e começou ali a fazer um motim, a chamar as pessoas ali para falar que ele era bom, que ele era um bom conselheiro, que se ele fosse o rei daquela nação, ele ia fazer isso, sabe, como político. Ele começou a fazer política. Absalão começou a fazer política. E ele tinha um conselheiro, o mesmo conselheiro do seu pai, Aitofel. E olha o que diz lá. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Olha o conselho de Aitofel. Isso quando Davi já tinha conquistado ali, o reino. Davi fugiu com os seus principais homens, deixou o trono aberto ali para ele, deixou a cadeira vaga e fugiu para o deserto. E aí ele só deixou as suas concubinas, as mulheres de Davi ficou lá. E olha o conselho que Aitofel dá a Absalão para que ele tivesse mais força. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizestes odioso para com teu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele se relacionou com as concubinas de seu pai. O conselho e olha como era o conselho de Aitofel. Aitofel, ele era um homem de postura, era um homem que todo mundo olhava para ele e falava assim: este homem tem palavras de bom aconselhamento. Olha lá como que era Aitofel. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como respostas de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Ele era conselheiro de Davi antes de ser conselheiro de Absalão. Então, nós vemos aí o conselheiro de Absalão. Então, ali no texto de 2 Samuel, nós encontramos o relato de um conselheiro e as implicações do seu conselho. O relacionamento, como eu disse, de Davi e Absalão, não estava muito bom. E apesar do amor de Davi com seu filho, este já estava muito amargurado com o seu pai e vivia ambicionando o seu reinado sobre Israel. Foi o que eu disse. Está lá em 2 Samuel 15, versículos de 1 a 6, que os irmãos podem abrir também aí, só para nós relembrarmos o texto. Eu já falei para os irmãos, mas vamos dar mais uma relembrada aí. 2 Samuel 15, versículos de 1 a 6, eu vou fazer essa leitura bem rápida aqui para os irmãos, só para
Deixem suas Bíblias aí em 2 Samuel, que nós vamos passando por alguns versículos. Olha o que diz. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro, cavalo e 50 homens que corressem diante dele. Pode passar, meu irmão. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir o rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidades és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens que te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém lhe chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Não parece uma cena de um político? Ele pegava a pessoa que se deitava ali, levantava, abraçava e beijava. Próximo. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Esses eram os conselhos que ele recebia. E conforme esses conselhos ele ia fazendo e ia trazendo ali o povo para ele. Então Absalão ele lançava de meios ilícitos ali para conquistar o reino. E Absalão não só fazia isso, ele envolvia pessoas inocentes. Tudo isso através deste conselho. Então, essa é uma história que nós vemos de conselhos ruins. Quem se lembra de uma outra história? Isso eu ia fazer essa pergunta para os adolescentes lá. E quem se lembra de uma outra história de conselho que acabou destruindo uma nação? Roboão e Jeroboão. Roboão ele foi também, lá em 1 Reis 12, versículos de 1 a 10, o que fez Roboão? Roboão ele foi se aconselhar com os anciões, para saber, o povo foi reclamar com ele. A mão do seu pai era muito pesada, a mão de Salomão, porque para Salomão construir aquele templo maravilhoso que ele construiu, ele pesava a sua mão sobre o povo. Ou seja, impostos, eram impostos que ele cobrava, pesava a mão sobre o povo. E aí o povo foi reclamar com Roboão: a mão do seu pai era muito pesada contra nós, reduz os impostos, Roboão, reduz. E aí ele foi se consultou com os mais anciões, e os anciões: não, realmente, você precisa reduzir aí a sua mão muito pesada sobre o povo. Aí ele, não gostando desse conselho, ele foi se consultar com quem? Hein, adolescentes? Vocês lembram da história ou não lembram? Foi se consultar com os jovens, com os adolescentes lá também. Foi se consultar lá e falou assim: olha, e vocês, o que vocês me dizem? Não, fala para eles que o seu dedinho mindinho vai ser mais pesado que a mão do seu pai. E foi isso que ele aceitou. E isso aconteceu o quê? Uma ruptura daquela nação. E aí houve a divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. Notem como as coisas acontecem através de um conselho. É complicado, né? Os conselhos eram complicados. E então, eu ia fazer algumas perguntas reflexivas para os adolescentes lá em cima. E as perguntas quem tem sido o seu conselheiro? Quem é que tem sido o seu conselheiro? Posso também fazer para os adultos também. Com quem nós temos buscado conselhos? Com quem que nós temos buscado conselhos? E que tipo de conselhos nós temos recebido ultimamente? Com essa onda que hoje nós temos, a internet. A internet ela é uma faca de dois gumes, eu posso dizer assim. Ela é tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode te trazer muitos benefícios, se você realmente buscar coisas boas ali na internet, como ela também pode te aconselhar a fazer coisas erradas. Então, era uma pergunta que eu ia fazer para eles, lá em cima: quem tem sido os seus conselheiros? Pode chegar e falar para conversar com você, porque você, o presbítero é um líder nosso, né? Isso, eu ia chegar nesse ponto mesmo, porque assim, como eu disse no início lá, nós cristãos, nós temos buscado
isso seria uma parte da conclusão. Nós, como cristãos, nós temos buscado muito conselho fora. E como eu disse, eu não sou contra psicologia, psicoterapia, psicologia cristã, de maneira nenhuma. Eu não sou contra, tá? Mas nós cristãos, nós temos deixado de lado algo muito importante para a vida da igreja, que é o aconselhamento cristão. Pastor, ele estuda 4 anos ali, sim, para trazer bons sermões, sobe ao púlpito, traz sermões ali, faz boas exegeses, conhece muito de hebraico, disso, mas o pastor, realmente, se vocês olharem para a vida de Moisés, por exemplo, ele estava ali para aconselhar. Às vezes é óbvio que chegou um momento que Moisés viu que eram muitas pessoas que vinham falar com ele, né? E aí ele teve na verdade, o seu sogro, Jetro, foi lá e falou para ele, não, olha, divide aqui, ó, 50, líderes de 50, de 100, para que possam vir e aconselhar com eles, porque só você, Moisés, não vai conseguir. Então, divide aqui, ó, 50, líderes de 50, líderes de 100, e essas pessoas vão lá e se aconselham com esses líderes. E nós deixamos de fazer isso. Nós deixamos de nos aconselharmos com aquelas pessoas, óbvio, né, que quando você vem aqui professar sua fé aqui na frente, diante da igreja, você fala que você vai ter respeito, vamos dizer assim, se essa é a palavra, ou vai seguir a liderança da tua igreja, até que estes continuem fiéis às Escrituras, né? Então, nós deixamos de nos aconselharmos com os pastores, com os presbíteros, com pessoas demais, com os anciões da igreja, e vamos nos aconselhar com pessoas externas. Então, o pastor, quando ele faz os seus 4 anos lá, é sim para trazer bons estudos, mas o principal lá, ele tem uma matéria também que é para aconselhamento. Aconselhamento bíblico, de aconselhar um casal, às vezes um casal está prestes a acabar o seu relacionamento, prestes a findar um casamento de anos, porque não deixa de se aconselhar com um pastor, com um presbítero, com um líder da igreja, e não sei o motivo, talvez isso está ficando meio que cultural nas nossas igrejas, e o que deve ser feito é isso, meu irmão, é realmente buscar aconselhamento com os pastores, é buscar aconselhamento com os presbíteros, porque nós devemos estar em comunhão, orando uns pelos outros, admoestando uns aos outros, e não buscando aconselhamento fora. E, de novo, eu tenho que fazer uma ressalva bem forte sobre isso, para que depois não fale, mas então você é contra. Não sou contra psicologia, psicoterapia, não. Mas às vezes nós deixamos de nos aconselharmos com os nossos líderes cristãos. Então a pergunta que eu iria fazer é essa daí. Perguntas: quem tem sido seu conselheiro, adolescentes? Com quem vocês têm se aconselhado, adolescentes? Adolescentes, olhem aqui. Ei! Com quem vocês têm se aconselhado? Tem buscado conselho com seus pais? Tem buscado conselho com os irmãos da igreja? Ou vocês têm escutado o conselho lá da escola, dos seus amigos, né? Que tipo de conselho vocês têm recebido? Que tipo de conselho nós temos recebido, né? Olha o que diz ali, o versículo 21, a parte A. Um conselho que Aitofel deu a Absalão, que incentivava a infidelidade. Olha o conselho que ele recebeu, que Absalão recebeu. Ele falou que era para ele possuir as concubinas de teu pai. É óbvio que nada sai do controle das mãos de Deus. O Senhor já havia dito isso lá no capítulo 12, que isso iria acontecer. O profeta Natã, por causa do pecado de Davi, quando Davi se relacionou com Batseba e ainda assassinou Urias, o profeta Natã o havia avisado de que isso tudo aconteceria
na sua casa. Mas não tira a nossa responsabilidade quando nós recebemos um conselho errado e nós caminhamos por esse conselho errado. Deus está no controle de todas as coisas, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é soberano sobre tudo, nada sai do seu controle, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, não sai do controle do Senhor, nada sai do controle de Deus. Mas tem um livro do Hermstein, né, que é Responsabilidade Humana e a Soberania de Deus, que a capa é um trilho de trem. É um trilho. E o trilho de trem, né, um correndo do lado do outro, e ali ele mostra como é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós não sabemos quando chegará o fim, mas lá no fim elas se encontrarão, e elas andam lado a lado. A soberania de Deus, ela anda lado a lado com a nossa responsabilidade, com o nosso arbítrio. Né? Quando nós falamos de arbítrio, às vezes o cristão reformado ele já fica assustado, né? Não, falar de livre-arbítrio. Livre-agência, nós vamos falar, usa o termo livre-agência, que aí o cristão reformado ele entende um pouco melhor, né? Mas não, é arbítrio mesmo. Mas não é o arbítrio de você buscar a Deus. Não é o arbítrio de você buscar a sua salvação. Não, a sua salvação não depende de você. A sua salvação depende de Deus. A sua salvação depende de Deus quebrar esse coração duro que você tem, que eu tenho, transformar ele e trazer você para perto dele. Isso é o poder de Deus. Né? Nós chamamos de Deus é quem faz essa obra. Agora, o arbítrio na questão de tudo que você faz aqui, qual é a profissão que você vai tomar? Qual a profissão que vocês vão tomar, adolescentes, quando vocês estiverem maior? A esposa que vocês vão casar? Isso é arbítrio de vocês. Agora, sai da presença de Deus? Sai do controle de Deus? Não. Então, nós temos que entender que o que Aitofel aconselhou a Absalão estava em um processo que Deus estava no controle. Mas Absalão foi culpado por ter recebido aquele conselho e por ter, né, dado seguimento a esse conselho. Absalão estava em rebeldia com Davi, então Aitofel ele aguça essa rebeldia. E a pior coisa é quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quer seja ela no casamento, por exemplo, quando você está com um relacionamento ruim com o seu esposo, com a sua esposa, e aí você toma um conselho errado. E a maioria dos conselhos, se for empresa, é assim. Para viver assim, separa logo. Separa logo. Se eu vou viver desse jeito aí, você vai viver desse jeito, separa. Esses são os conselhos. Então, nesse caso, Absalão ele estava em rebeldia com o seu pai. E aí o que Aitofel faz? Ele aguça mais esse sentimento. Ele põe mais lenha na fogueira. Ele põe mais lenha. É quando um jovem de 18, 20, 17, sei lá, 17 anos é uma fase, né? Os adolescentes estão aí, que tem aquela bronca que toma do pai e ele fica todo nervoso, porque toma. Sabe que seu pai, se ele te der bronca, sua mãe te der bronca, é porque eles estão te amando e querem você no caminho certo. Mas aí o adolescente fica todo nervoso. E aí vai tomar conselho. E aí o conselho é, vai viver sua vida. Vai viver sua vida, rapaz. Já está com 18 anos aí trabalhando. E aí você sai de casa. Não, eu vou morar sozinho. Não, adolescentes. Eu vou morar sozinho. Não é assim, meus irmãos. Então, Aitofel colocou mais lenha na fogueira. E esses conselhos fazem isso. Mais lenha na fogueira. Então, pode falar, meu irmão. A pessoa não tem um conhecimento de Deus, busca esses conselhos, muitas vezes, só que eu pensava, se uma pessoa tivesse um conhecimento mais de Deus, se ele tivesse Deus no coração, ele não teria pegado esse conselho, né? Então isso vai muito, porque às vezes você está numa situação difícil, você precisa, aí você fala, você vai aconselhar com a pessoa, mas você vê que aquele conselho não é um conselho bom, você não vai pegar, você vê que aquilo ali não é, se o cara é teu amigo, ele vai te dar um bom conselho, se você está no emprego, você
você é uma pessoa mais velha, ensinou uma senhora, se não te dá um bom conselho, se você está com uma dificuldade, aí você vê, nosso irmão não dá para você não bem, só que você tem que ter uma firmeza, né? A palavra de Deus, o conhecimento do povo de Deus, né? Saber como é que Deus quer para você, né? Você falou, né? Quando você depende. Então, quando eu tinha uns 15 anos aqui, eu tinha lá da minha família, minha mãe era crente, não era. E os meus tios lá da minha mãe, todos são pessoas de Deus. Todas as vezes meus tios encontravam uma coisa de condição. Ô João, vem aqui, para você ter essa idade, vai beber fanta, eu nunca tive bebida alcoólica. Você deu, meu tio me aconselhou, eu deveria nem beber, porque eu tinha 15, 13, 14 anos, já tinha a estatura que eu tenho hoje. Um homão desse tamanho, se beber refrigerante, isso não é coisa do homem, não. Deve ser mesmo. Então, mas Deus foi tão misericordioso comigo. Deus foi misericordioso com a gente. Eu sabia que era uma coisa errada, né? Deus foi misericordioso com a sua vida. Diferente de muitos jovens aí que, no primeiro conselho, olha, essa droguinha aqui é boa. Olha, isso aqui, ó, não, isso aqui vai deixar você mais assim, mais assado, né, adolescentes? Ah, não, toma isso aqui, que isso aqui é bom, tal. São conselhos que vão levar a sua vida pro buraco. Essa é a realidade. É uma vida que vai ir para o buraco, como foi a vida de Absalão. Vocês sabem qual foi o fim de Absalão? Fala aí, adolescentes, quem sabe? As aulas lá, quando vocês estavam com a... Vamos ver. Absalão morreu, ó, com os cabelos enroscados numa árvore ali, ó. Aí veio o soldado de Davi e terminou o serviço. Então, maus conselhos que são recebidos e são conselhos ruins, levam as suas vidas a tomarem rumos ruins também. Rumos ruins, né? Aitofel, ele foi infiel para com Davi, e agora ele levou... E a maioria dessas pessoas que dão esses conselhos, eles são infiéis a Deus. São infiéis a Deus. Porque uma pessoa que é cristão... Pode falar. Não sei, isso aí é problema seu, você tem que ver, aí você resolveu. Gente, se alguém quer pedir um conselho, ouve a pessoa, né? Ouve a pessoa, ouve a história, medita e dá um conselho. Exatamente. Porque senão a pessoa vai sair sem resposta e vai acabar fazendo o que ela quer. E às vezes é o errado. Então nós como cristãos também temos que ser aconselhadores, né? Mediante a palavra de Deus. Se a pessoa vem te pedir conselho, escuta, pergunta a história. Já passo para você. Se você não tem uma boa oratória, né, para aconselhar, ore com essa pessoa. Você como cristão, faça o seguinte: vamos orar. Convida ela para vir com você à igreja. Pergunte para ela se você pode levar ela para aconselhar com um pastor, com um presbítero. Mas não deixe realmente de, pelo menos, orar com esta pessoa. A pessoa veio te trazer conselho, você, e agora? O que eu vou falar? Não lembro de nenhum texto, não sei falar. Meu irmão, ou amigo, vamos orar por essa situação. Vem comigo, vamos orar, vamos pedir a Deus que interceda por essa sua situação e ore com Ele. Pode falar, meu irmão. A Vanessa tocou num ponto importante, que é justamente essa questão da relação. Quando a gente fala, geralmente quando a gente é jovem, né? Quando a gente da escola, a gente se aconselha com os nossos amigos, com as pessoas que é da nossa idade, porque a gente tem certa afinidade com essas pessoas. Uma afinidade que às vezes a gente não tem com a pessoa que é mais, com os nossos pais ou um adulto. E a mesma coisa isso é no contexto também de igreja. Às vezes não se cria uma relação com os presbíteros, com os aconselhadores da igreja. E por outro lado também, o próprio aconselhador precisa ter consciência da importância do aconselhamento. Às vezes o irmão pode vir se aconselhar a algum membro da igreja e acabar realmente ser escorraçado, se vira aí, não sei o que posso dizer, e aí vai se aconselhar com outra pessoa que não é cristã. Então, tem este lado da questão relacional e também da própria condição da pessoa. Às vezes também acontece, a gente não vai se aconselhar com o pastor e com o presbítero, porque a gente sabe que ele vai dar um conselho bom e você não quer seguir. Às vezes você quer ouvir, você quer se aconselhar com pessoas que você quer ouvir. Então tem isso também. Antes de nós mesmos pedirmos conselhos, a gente tem que orar também para que Deus
irmãos lembrem para mim aí, os irmãos que conhecem bem de Bíblia aí. Qual foi o profeta que tomou uma bofetada na cara aí porque foi dar um conselho para o rei e o rei não gostou do conselho, não. O rei deu uma bofetada aí nele. Essas perguntas de quiz. Perguntando aí. Mas, meus irmãos, e aí a pergunta que fica nesse questionamento que vocês fizeram aí, nós temos incentivado então outras pessoas a serem fiéis e a amarem mais o Senhor e serem honestas com seus compromissos, né? Porque realmente as pessoas não querem às vezes ouvir esses conselhos, porque como cristãos é esses os conselhos que nós temos que dar. É esse. Nós temos realmente incentivado as pessoas a serem fiéis. E aí, para os adolescentes, às vezes vocês não vão ter conselhos, né? Jovens, a vida começando agora. E aí você, mas que conselho que eu vou dar? Mas para o seu amigo, o conselho para os seus amigos é a vida de vocês. É como vocês vão se portar diante deles. Como é que vocês vão caminhar diante dos seus amigos. Eles têm que olhar para vocês e falar, olha, este é diferente. Esse aí brinca, esse aí se diverte, joga bola com a gente, mas ele é diferente. Então, esse é o conselho que vocês têm que dar. Ou nós temos sido convenientes com as práticas dos infiéis, sabe? Alguém vem, de novo, falando sobre o casal. Vem alguém falar, estou prestes a me separar da minha esposa. E aí você é conivente com isso e fala, separa mesmo. Não dá para viver junto, não, desse jeito. Então, às vezes nós estimulamos a rebeldia com os nossos conselhos. A palavra de Aitofel era recebida como a palavra de Deus, como nós lemos. Às vezes nossos excelentes conselhos vêm de roupagem espiritual. Essa parte é muito interessante, que às vezes nós vamos aconselhar e vem com uma roupagem espiritual, mas nós não damos o conselho que as Escrituras Sagradas realmente nos ensinam. Né? E vem com aquela roupagem espiritual, você fala bonito, mas não é realmente aquilo que as Escrituras nos ensinam. Né? Mesmo sabendo que aquela palavra se cumpriria na família de Davi, que eu disse que Deus é soberano, Absalão foi culpado. Será que o conselho de Aitofel foi um incentivo à obediência à palavra de Deus ou um estímulo a uma vida de fidelidade? Nós sabemos que o conselho de Aitofel foi um estímulo à infidelidade, né? E aí a última pergunta que eu iria falar e faço para vocês é: qual tem sido a natureza dos meus conselhos para as outras pessoas? Só vem com roupagem espiritual ou nós estamos dando bons conselhos à luz das Escrituras? E o versículo 21 ainda, a parte B, diz assim, o conselho de Aitofel incentivava um espírito de grandeza. O espírito de grandeza. Olha lá, e se fortalecerão a mão de todos que estão contigo. Se você se deitar com as mulheres do seu pai, aqueles que virem isso se fortalecerão estarão contigo. O que Absalão está fazendo com isso? Aguçando o orgulho. Absalão não. O que Aitofel está fazendo com esse conselho a Absalão? Está aguçando o orgulho de Absalão. E aí é aquilo que a Rose falou, às vezes a gente quer conselhos que condizem com aquilo que o nosso coração deseja. E aí nos faz ter um orgulho, nos ensoberbece, nos deixa maior, né? Oi, pode falar. Por isso que a gente, então, os jovens, tem que ter uma vida devocional diária com o Senhor, porque as pessoas sempre te conselham para vocês. Vocês têm que saber responder e saber também reconhecer quando um conselho que está sendo dado não é correto. Para isso, a gente tem que ter uma vida de intimidade com o Senhor, né? Tanto os jovens como adultos. Porque nós precisamos dar conselho e também queremos receber conselho. E aí, quando a gente receber o conselho, vai acontecer que nem aconteceu com o presbítero João, né? Ele não entendeu o conselho dos amigos dele. Por quê? Porque era afirmado, porque conhecia a palavra de Deus. Então, a gente tem que saber reconhecer um conselho quando é bom e quando não é também. Exatamente. Nós temos que ter esse discernimento, né? E esse discernimento realmente vem com aquilo que foi até feito na nossa devocional. É conhecimento das Escrituras Sagradas,
é conhecer esse Deus, conhecer essa revelação especial de Deus, para que possamos compreender verdadeiramente os conselhos que nós temos recebido, né? Já no caso aqui de Absalão, ele se orgulha, né, com o conselho que Aitofel dá. Isso aguça o orgulho de Absalão. Então Absalão, ele percebe que o seu sonho agora vai começar a ser realizado. Aquilo que ele começou a esquematizar lá que nós lemos, né, em 2 Samuel 15, aí no início, que ele vai e conversa com todo o povo, começa a fazer politicagem, e começa então a dominar o reino, e aí se senta no trono de Davi. Ele começa a ver que o seu sonho começa a ser realizado. Isso motiva ele a se orgulhar mais e a se levantar ainda mais contra o seu pai. Depois, os irmãos podem ler em casa, e vai ter a história de que Aitofel dá um outro conselho para Absalão. É um conselho que ele fala assim, deixa eu pegar 12.000 homens aqui e ir atrás de Davi, que aí eu vou pegar Davi lá na esquina, né? Vou pegar Davi ali na curva, e aí eu pego e acabo com ele. Aí entra outro homem, oh meu Deus, esqueci o nome agora, do Hussai. Entra outro que ficou lá, né? Davi deixou ele lá. Aí Hussai fala isso, não, dá outro conselho, fala, não faz isso não, faz o seguinte, todos nós sabemos que Davi é um homem de guerra, é um homem astuto, esperto, os homens que estão com ele são homens também de guerra, homens bons no manejo da espada, então segura, faz o seguinte, ajunta todas as tribos, e no dia seguinte, você vai lá e vai e ataca com todo mundo. Só que é lógico, o conselho de Hussai era um conselho que foi para que Davi tivesse um pouco mais de tempo para que ele pudesse fugir, ultrapassar o rio e conseguir se esconder até que ele voltasse. Tudo nos planos de Deus, tudo conforme a vontade do nosso Deus. Deus estava ali em todos esses conselhos. Mas note que o conselho de Aitofel foi de novo um conselho de destruição. Ele queria pegar 12.000 homens, correr atrás de Davi e finalizar, acabar com a vida de Davi, o próprio pai de Absalão. Só que foi seguro, então, por um outro conselho, o conselho de Hussai. Então, olhe que o conselho aqui de Aitofel nesse versículo aguça então esse orgulho. Percebam que eles preparam até um local para Davi, para a consumação do pecado. Houve ajuda, não só de Absalão, mas de outros para pecar. Note que as pessoas, quando dão maus conselhos, eles auxiliam. Não, faça isso. Não, olha, né, no caso de bebida, como o João falou, a pessoa não só te aconselha a beber, João, ele te aconselha aos adolescentes. Os seus amigos não vão só aconselhar vocês a usarem qualquer tipo de drogas ilícitas e lícitas. Eles vão te oferecer as drogas lícitas e ilícitas. Não é só, eles não vão só dar o conselho, faz isso, tem lá, lá na rua tal, isso. Não, eles vão te levar até lá. Eu levo você. Aqui também prepararam o lugar para que Absalão se deitasse com as concubinas do seu pai. Eles prepararam, pode falar, meu irmão. Pego na sua bebida, assim, o jovem tem que ficar muito esperto aí com essa nova droga que está chegando. Sim, tem jovem, o seu lá perto de casa, joga 15, 16 anos, usou essa nova droga aí, você tem um infarto e vai correr tudo. Então eles trazem ela como uma coisa boa, eles vão ver outras coisas, coisa boa, mas pode levar até a óbito. O conselho pode ver na televisão, mas os conselhos, né, como eu disse para os irmãos, a aula foi muito preparada para os adolescentes, mas deu para incluir também aqui. Mas falando de novo para eles assim, os conselhos vêm com roupagem boas. Os conselhos vêm com uma roupagem legal. É tudo bom.
Lembra de uns comerciais de cigarro na nossa época, João? Os comerciais de cigarro era aquele negócio do cowboy, montado num cavalo branco, ou se não em cima de uma Ferrari, fumando um cigarrão. Mas ninguém mostrava as consequências daquilo ali, né? Eram os conselhos que davam através dos comerciais. Então, o conselho, jovens, o conselho igreja, e que realmente eles vêm com uma roupagem boa. Ninguém vai vir aqui falar para você que não, beber não é ruim pra caramba, vai fazer mal, vai atacar seu estômago e vai te deixar com a mente alucinada. Não, ninguém vai fazer isso para vocês. Então, conselhos muitas vezes vêm com a roupagem boa. São, como eu disse lá no início, são revestidos até de espiritualidade. São revestidos, muitos conselhos são. Então, para os adolescentes é isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o conselho que nós estamos tomando. E como eu disse, eles não só te aconselham, mas eles te ajudam a consumir aquilo que está errado, né? A fazer o erro. Houve uma disposição para ajudar a pecar. E parece que Absalão ganhou bastantes aliados, graças ao sábio conselho de Aitofel. Queria falar, meu irmão? Pode falar. Sem contar, eu acredito que quando a gente fala de conselho também, a gente tem que ser bem realista, assim, não apenas o jovem, mas nós de maneira geral, temos que saber realmente quem somos no mundo, e ver a vida realmente de maneira realista. Eu me lembro quando na época da escola, teve uma vez, a classe que eu fazia parte era muito bagunceira, né? A maioria dos jovens não queria estudar, né? E tinha um grupo lá que consumia muita droga e coisa do tipo. E eu me lembro de uma vez que um dos meus colegas da classe estava com um pino de cocaína, e ele colocou um pino de cocaína na minha mesa e falou: olha como é bom, você quer também, coisa do tipo, e cheirou lá na minha frente. Nessa época eu estava com uns 14 anos mais ou menos. E nunca aceitei droga, nunca usei a cocaína. Presta atenção no que o Valério está falando aí, adolescentes. Justamente porque a minha mãe sempre me falava. Pra gente a questão de que as consequências de quem rouba, de quem usa droga, que ou vai preso, ou morre, ou coisa do tipo. E aquilo ficou muito marcado dentro da minha educação, de que aquilo vai gerar uma consequência. E as consequências que eu sempre pensava eu posso acabar realmente me tornando um ladrão, eu posso acabar trazendo a minha mãe à ruína. Então, aquilo se tornou claro para mim. Por quê? Porque eu vi a vida, naquele momento, eu fui realista. Eu vi as consequências negativas que aquilo pode causar. E geralmente não é isso que acontece hoje. Muitos jovens fazem as coisas, primeiro porque gostam de status, querem se aparecer no meio do grupo, faz parte do seu grupo de amigos e quer ser descolado no meio do grupo. Isso eu falo o quê? Todo mundo aqui foi jovem, todo mundo quis ser isso, quis se destacar no meio do seu grupo. Mas não pensa nas consequências, tem uma ideia muito mais idealizante da vida. E quando a vida não é um mar de rosas. A vida não é você vai fazer e não vai gerar consequências. Tudo tem consequências. E eu acredito que essa visão realista da vida a gente tem que cultivar. Não pessimista, mas de fato sabemos que ao mesmo tempo que temos as bênçãos de Deus nessa vida, também temos o mal do pecado. E tudo que nós escutamos no meio da nossa rotina, no nosso viver, seja na internet, seja no trabalho, as pessoas agem dentro de uma cosmovisão não cristã. Pessoas que não têm Deus, que são entregues ao pecado, que vivem de maneira como se não há Deus. E para elas, aquele conselho é bom, porque para elas é uma vida sem Deus. Mas nós que entendemos que existe algo muito além desta própria vida, devemos saber identificar isso. Eu acredito que essa visão realista é o que a gente tem que cultivar também. O jovem precisa se posicionar e prestar atenção nos conselhos mesmo, na sua conduta, principalmente quando tem uma devocional com Deus, porque alguns de nós que somos mais velhos,
ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque nós falamos muito aqui das drogas, de coisas ilícitas, sim, mas às vezes vem esse conselho realmente, é da parte moral, né? Nós acabamos até não tocando muito, mas é a parte moral realmente, né? Hoje, para um jovem se guardar puro, para um jovem se guardar aí, é algo inconcebível para a nossa cultura, para a nossa geração, para os dias de hoje. E aí, as meninas, os rapazes que são cristãos, eles são influenciados e recebem conselhos contrários a isso, contrários à pureza, contrários à moralidade que as Escrituras nos ensinam. E isso realmente traz consequências. Quando você falou isso, veio essa ideia à tona, que nós temos que realmente, nós como pais e como igreja, estar aconselhando os nossos filhos com relação aos relacionamentos, realmente, não imposição, mas estarmos sempre atentos aos relacionamentos, a como nossos filhos estão andando. Quando o seu pai, sua mãe reclamar, principalmente, aí eu vou falar mais para as moças, mas se bem que hoje tem muitos homens também que se vestem de uma maneira totalmente inadequada, nós vemos os homens aí que só por Deus. Quando te derem esse conselho de que você deve andar de forma adequada, como uma mulher que realmente conhece a Deus, não fique bravo, porque é o que as Escrituras ensinam, que a mulher deve andar de forma decente. Então, conselhos bons. E eu fico impressionado com a nossa capacidade, e muitos têm, com a capacidade de influenciar as pessoas através dos conselhos. Hoje, né, como eu falei da internet, assim, a gente olha a internet e fala assim, quantas pessoas estão sendo influenciadas? Né, o nome já até diz, influenciadores, né? Influenciadores. E aí os jovens estão sendo influenciados por esses tais influenciadores. Os irmãos podem achar, pô, mas essa aula é muito para adolescente. Mas também serve para nós, meus irmãos. Quantos nossos adultos estamos sendo influenciados por influenciadores? Influenciadores. Então, eu fico assim, imagina a capacidade. Basta uma palavra, uma atitude, e as pessoas alcançam os seus planos através daqueles conselhos, através dos influenciadores. E aí eu quero ser igual a este, não, eu quero ser igual àquela, olha, esse fez isso. Então é impressionante a capacidade de influenciar. E realmente a Eliane tocou num assunto muito, muito importante. Nós falamos muito sobre drogas ilícitas, sobre os conselhos que te levam a uma vida de destruição. Mas um conselho errado e um relacionamento errado também te leva a uma vida de tristeza, de uma vida ruim, né? Então, já partindo aqui para o final, tanto Davi quanto Absalão confiavam em Aitofel, afinal ele era o conselheiro dos dois, ele fazia jogo para os dois, eu falei para vocês. Ele aconselhou Davi por muito tempo, depois ele se revoltou contra Davi e começou a aconselhar Aitofel. E partindo aqui para a conclusão, eu digo aqui, o conselho de Aitofel nos ensina que somos capazes de levar outras pessoas a serem infiéis para com Deus e outras pessoas, isto tão somente usando nossos conselhos. Ou seja, nossos conselhos, ele pode levar uma pessoa a reconhecer a Deus, a entender que o conselho veio realmente das Escrituras Sagradas, ou, né, deixar essas pessoas aí a serem infiéis para com Deus. 2, o conselho de Aitofel nos ensina que somos capazes de incentivar em nossos irmãos sentimentos destrutivos para o corpo de Cristo, que é a igreja. Por exemplo, nós podemos incentivar os nossos irmãos a murmurar, podemos incentivar os nossos irmãos à rebeldia, podemos incentivar o nosso irmão a desânimo, podemos incentivar o nosso irmão a partidarismo. Sabe quando você fica com aquela... Chega aqui no irmãozinho e fala, não, sabe, aquela pregação lá, um irmãozinho lá, pregação ruim, e você começa a fazer partidarismo, conselhos podem fazer isso. Conselhos podem trazer murmuração, rebeldia.
rebeldia contra a liderança, rebeldia contra o grupo de louvor, rebeldia contra quem está. Podemos, através dos nossos conselhos. 3. O conselho de Aitofel nos ensina que não devemos fazer da palavra de Deus a base para nossas colocações egoístas e fora do real contexto. Aquilo que eu falei de uma roupagem espiritual. Nós não devemos fazer da palavra de Deus uma base para nossas colocações egoístas, pegar textos fora de contexto e essas coisas para dar conselhos. Como eu disse, não, eu não consigo aconselhar, não tenho uma boa, não consigo. Então, chama a pessoa, vamos orar, vamos clamar a Deus por esse seu problema. Vou te convidar para ir na igreja. Posso falar do seu problema com o meu pastor, para que ele venha falar contigo? Posso? Pode. Então, vou trazer meu pastor para falar com você. Simples gestos nós podemos auxiliar muitos, tá? O conselho de Aitofel nos ensina que podemos desenvolver bons... 4. O conselho de Aitofel nos ensina que podemos desenvolver bons relacionamentos, que podemos incentivar nossos irmãos a uma vida de gratidão e de santidade. Podemos animá-lo, podemos estimulá-lo à fé, podemos estimulá-lo à fidelidade, à resolução de conflitos e outras boas atitudes e sentimentos. Esse é o nosso papel. Nós, como cristãos, é o papel que nós temos para aconselhar. Nós devemos aconselhar e estimular a pessoa à fé, a buscar a Deus, a animá-lo no momento de dificuldade. Né? Todos nós passamos por dificuldades, uns mais, outros menos. Uns conseguem lidar melhor com tal situação, outros conseguem lidar melhor com outra situação. Sabe? Tem pessoas que, quando um ente querido falece, a pessoa ela não consegue se levantar de uma hora para outra, ela não consegue recuperar-se. Ela demora muito mais. Então ela precisa de ânimo, de estar lado a lado com um irmão, de estar lado a lado com a família de Deus. Estimular a fidelidade, às vezes, né, de novo voltando ao casal, a buscar que aquele casamento seja reestruturado, restaurado. Resolução de conflitos entre pais e filhos, entre irmãos e outras boas atitudes de sentimento. O conselho de Aitofel foi totalmente contrário. Ele foi, como eu disse, ele pôs lenha na fogueira. Ele fez com que Absalão e Davi realmente se separassem de uma vez por todas. Né? 5. O conselho de Aitofel nos ensina que a palavra de Deus, corretamente interpretada e aplicada, ainda é... Esse ainda é eu tiro, tá? Que eu coloquei ainda é, mas não. O conselho de Aitofel nos ensina que a palavra de Deus, corretamente interpretada e aplicada, ainda é não, é o nosso guia e a nossa fonte de graça. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Lá nós encontramos tudo que nos auxilia. Deus nos deixou essas suas escrituras para nós conhecermos o seu plano de salvação, o seu plano de redenção, mas também Ele deixou as suas escrituras para que nos ensinasse como nós devemos nos comportar, como nós devemos caminhar aqui na terra. Lá tem os ensinamentos de vida. Lá tem os ensinamentos, Provérbios nos dá vários ensinamentos. Os livros de sabedoria, Eclesiastes, nos dá vários ensinamentos de como nós devemos nos aconselhar, viver e andar. Né? 6, estou terminando. 6, o conselho de Aitofel nos ensina que ele teve um triste e frustrante fim, e que qualquer um de nós está propenso a uma vida frustrante quando não somos a bênção que deveríamos ser. Sabe qual foi o fim de Aitofel? Aitofel, ele se suicidou. Ele é considerado o Judas do Velho Testamento. Ele, depois de todos esses conselhos, ele foi lá e se suicidou. Tá? 7, que Deus nos ajude a sermos canais de graça e de bênção no meio do povo, com bons conselhos e até mesmo aos descrentes. Nós aconselhamos uns aos outros, admoestamos uns aos outros como igreja, mas devemos ser canal de bênção até mesmo aos descrentes. Que Deus, então, abençoe. Consegui aqui pegar essa aula que era bem voltada para os adolescentes e encaixar também para nós aqui, para que a gente possa entender que nós devemos ser bons conselheiros e receber bons conselhos para a glória de Deus.
Passo a palavra então ao Alex. Deus abençoe a todos.